Brasil está nas quartas de final do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E você vai ver também. Um estudo apontou que a segunda dose da vacina da AstraZeneca não aumenta os casos de coágulos sanguíneos. A Alemanha já vacinou mais da metade da população contra a Covid. Já os Estados Unidos tentam aumentar a taxa de imunizados. No Brasil, a confiança da indústria cresceu e ficou no maior nível desde janeiro. Você vai ver a partir de agora. Um estudo publicado no jornal científico The Lancet aponta que a segunda dose da vacina da AstraZeneca não aumenta os casos de coágulos sanguíneos raros com plaquetas baixas. O objetivo é diminuir algumas preocupações sobre os efeitos colaterais da vacina. Os dados mostram que 2.300.000 pessoas apresentaram trombose com síndrome de trombocitopênia após a segunda dose da vacina. A pesquisa, liderada e financiada pela AstraZeneca, avaliou casos relatados ocorridos em até 14 dias depois da administração da primeira ou da segunda dose em 30 de abril, usando o banco de dados de segurança global da farmacêutica anglo-sueca. A vacina da AstraZeneca é produzida pela Universidade de Oxford e teve problemas na corrida da imunização, devido aos atrasos da produção e possíveis ligações com alguns efeitos colaterais raros, que estão sendo investigados pelos órgãos reguladores. O estudo disse que as limitações da análise incluíram a confiança em dados fornecidos por profissionais de saúde e aqueles que foram vacinados, o que pode levar a uma subnotificação de casos. Ao menos 13 casos de trombose com síndrome de trombocitopênia foram identificados globalmente depois da segunda dose da vacina, em pessoas com idade entre 45 e 85 anos, incluindo 8 mulheres. Segundo mostra o estudo, cerca de 399 casos foram relatados depois da primeira dose. Em maio, o regulador de medicamentos da União Europeia desaconselhou uma segunda dose de AstraZeneca para pessoas que relataram TTS após a primeira dose. O Brasil já aplicou mais de 136 milhões e 158 mil doses de vacinas contra a Covid até agora. Em um dia foram mais de 1 milhão e 600 mil. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, já são mais de 97 milhões e 396 mil brasileiros imunizados com a primeira dose, 46% da população. Mais de 38 milhões e 761 mil pessoas tomaram a segunda dose. Isso representa 18,3% da população brasileira. O Brasil teve a menor média de óbitos pela Covid desde 22 de fevereiro. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 1.333 mortes por Covid-19 em 24 horas. E o total chegou a 551.835 vítimas desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 41.411 novos casos de infecção pelo coronavírus em um dia. Desde o início da crise sanitária, são mais de 19 milhões e 749 mil diagnósticos da doença. A média de mortes por Covid-19 nos 7 dias foi de 1.094 vítimas diárias. É a menor desde 22 de fevereiro. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de 14% para baixo e aponta tendência de estabilidade. De acordo com os números oficiais, a média diária de novos casos está em 47.091. O que representa uma alta de 10% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, e indica estabilidade. No mapa da Covid por regiões, podemos verificar hoje que 3 estados apresentam alta nas mortes: Acre, Pernambuco e Rio de Janeiro. Em estabilidade estão 11 unidades da federação. Em queda, hoje estão 13 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Em São Paulo, a previsão é de que todos os adultos de até 18 anos recebam a primeira dose da vacina contra a Covid até o fim da primeira quinzena de agosto. Os adolescentes de 12 a 17 anos devem começar a ser imunizados a partir do dia 20 de agosto.
O estado de São Paulo volta a antecipar o calendário de vacinação contra a Covid de adultos e adolescentes. A estimativa é que a imunização dos adultos de até 18 anos seja finalizada até 15 de agosto. Com isso, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, que começaria a partir do dia 23, deve começar no dia 20 de agosto. Em nota, o governo de São Paulo disse que atua com agilidade na logística e distribuição das doses aos municípios para vacinar todos os adultos do estado o mais breve possível, para que, na sequência, a vacinação dos adolescentes possa ser iniciada. O estado de São Paulo já vacinou mais de 25 milhões de pessoas com a primeira dose e 8 milhões e meio estão com a imunização completa, sendo que mais de 1 milhão tomou a dose única da Janssen. O Instituto Butantan liberou hoje mais 1,5 milhão de doses da vacina Coronavac ao Ministério da Saúde. Já está valendo em São Paulo a regra que pune quem tenta escolher a vacina que quer tomar contra a Covid-19. De acordo com a lei sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes, os chamados sommeliers de vacinas terão que ir para o final da fila. Mais de 70% das cidades brasileiras já registraram a prática. Bem em frente ao posto de saúde, na região central de São Paulo, uma enorme fila se forma. São dezenas de pessoas esperando para tomar a vacina contra a Covid-19. A última da fila é a Isabelle. Ela não se importa com o tempo que vai ter que esperar e muito menos com a vacina que vai receber. O importante para ela é ficar protegida. Acredito na eficácia de todas. Acho que o importante é estar tomando a vacina, que é uma hora, né, para quem esperou tanto tempo aí. Mas nem todo mundo pensa assim. Apesar de condenada por autoridades e especialistas, a prática de escolher a vacina contra a Covid-19, que foi apelidada de sommelier, tem sido vista em todo o país. É o que mostra um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios. A pesquisa foi feita com 2.520 prefeitos de todo o Brasil. 70,1% das cidades confirmaram ter registrado casos de pessoas que querem escolher a vacina. A mais recusada pela população tem sido a Coronavac, com 53,1% de rejeição, seguida pela AstraZeneca, 40,1%, Janssen, 3,8% e a Pfizer, 3%. A Juanita já tomou as 2 doses da AstraZeneca. Ela diz que não escolheu a vacina, mas lembra que se tivesse recebido a Coronavac, não poderia viajar para vários países. Não é questão de uma preferência, era questão que as fronteiras estariam abertas, hoje nós sabemos disso, né? Só para Pfizer, Moderna e Johnson, né? Então, se você quiser viajar para a Europa ou Estados Unidos, você teria essa dificuldade. Eu acho que vai ter um bloqueio. Mas agora em São Paulo, essa prática de escolher a vacina vai receber punição. Uma nova lei que já foi aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito prevê que quem vier em um posto como esse e não aceitar o imunizante que está disponível vai perder a vez e ir para o fim da fila. A medida vale também para a xepa, que são as sobras das vacinas. As únicas exceções são as gestantes, puérperas e pessoas que têm comorbidade comprovada com laudo médico. O autor do projeto é o vereador Carlos Bezerra Júnior, que é médico. No momento em que a pessoa chegou para se vacinar, ela vai ali se vacinar e ela vai perguntar: olha, eu quero a marca, que marca é? Ah, sei lá, é a Janssen, é a Pfizer, é a Coronavac. Ah, eu não quero tomar essa, não é do meu... Ah, bom, então se você não vai tomar, você assina aqui que você não vai tomar e você automaticamente vai para o fim da fila. É absolutamente desnecessária essa preocupação de escolher a marca X, a marca Y, a marca Z. Na verdade, a variação de proteção é muito pequena entre uma e outra, e o objetivo principal da vacina é diminuir a gravidade dos casos e o período de internação das pessoas. Então, uma vez vacinado, não quer dizer que a pessoa está 100% imune a Covid, mas quer dizer que, pode prestar atenção, quer dizer, o número de casos, por exemplo, entre idosos, aqueles que foram vacinados, caiu mais de 90% o número de internações graves pela Covid por causa da vacinação. Por falar nisso, um levantamento realizado pela Fiocruz apontou que as mortes por Covid estão em queda, mas os casos continuam crescendo. O novo boletim da Fundação Oswaldo Cruz informou que o número de mortes devido à Covid-19 está em tendência de queda no Brasil.
Mas o de casos confirmados continua crescendo. Em mais uma semana, a tendência é de queda no número de óbitos e nos indicadores de ocupação de leitos de UTI Covid-19 para adultos no SUS. Por outro lado, foi registrado um aumento no número de casos no mesmo período. O levantamento indicou que Goiás e também o Distrito Federal ainda estão em zona de alerta para a disponibilidade de leitos de unidade de terapia intensiva, com ocupação acima de 80%. Outros 16 estados estão fora da área crítica para o atendimento, ou seja, abaixo de 60%, e 9 estão na zona intermediária, entre 60% e 80%. Entre as capitais, o Rio de Janeiro, Goiânia e Brasília são as únicas com a taxa de ocupação de leitos de UTI da Covid-19 superiores a 80%. Apesar dos resultados, a Fiocruz alerta que não é hora de relaxar, já que os números de casos e também de óbitos diários ainda estão em patamar muito alto. Uma onda de frio chegou ao Brasil hoje e a previsão é de que a região sul registre as menores temperaturas do ano. A sensação térmica no Rio Grande do Sul pode ficar abaixo dos 20 graus negativos. Hoje de manhã teve neve em Canguçu, que fica no Rio Grande do Sul. A expectativa é de mais neve e também de chuva congelada em Santa Catarina, entre a tarde de hoje e a madrugada. Pelo menos 30 municípios catarinenses já ficaram com a temperatura negativa. Bom Jardim da Serra registrou quase 8 graus negativos ao amanhecer e teve formação de geada. No Sudeste, o frio mais intenso chega na sexta-feira. Depois do intervalo, você vê que a Alemanha imunizou mais da metade da população contra a Covid. Até já! A confiança da indústria atingiu o maior patamar desde janeiro. Essa foi a terceira alta seguida do indicador. O índice de confiança da indústria, medido no país pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, cresceu 0,8 ponto de junho para julho. O indicador atingiu 108,4 pontos em uma escala de 0 a 200. Nessa terceira alta seguida, alcançou o maior valor desde janeiro deste ano. A alta foi puxada principalmente pelo índice de expectativas, que mede a confiança do empresariado da indústria brasileira em relação ao futuro, e que subiu 0,9 ponto. Já o índice da situação atual, que apura a percepção do empresariado sobre o presente, subiu meio ponto. Apesar da alta, houve uma desaceleração em relação ao crescimento de junho. As empresas ainda enfrentam um cenário de escassez de insumos, possibilidade de racionamento energético e alta incerteza econômica. Segundo a FGV, esses fatores tendem a limitar uma alta mais expressiva da confiança nos próximos meses. A nomeação de Ciro Nogueira como ministro-chefe da Casa Civil foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Ciro Nogueira ocupa agora a vaga que era de Luiz Eduardo Ramos. Ramos foi transferido e nomeado também como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Essas mudanças também alteram a vida de Onyx Lorenzoni no governo. Ele era ministro da Secretaria-Geral da Presidência e foi nomeado ministro do recém-criado Ministério do Trabalho e Previdência. As mudanças integram a mini-reforma ministerial da gestão do presidente Jair Bolsonaro e, pela primeira vez, o Centrão fica no comando de um dos mais importantes ministérios do governo. Ciro Nogueira aceitou oficialmente ontem o convite de Bolsonaro. Em uma rede social, ele se disse honrado com o convite e afirmou que vai encarar o desafio com muita dedicação. Nogueira é o presidente do PP e membro do grupo conhecido no Congresso como Centrão. Com a ida dele para a Casa Civil, o presidente tenta estreitar seus laços com os parlamentares. Junto com o Ministério da Economia, o ministro da Casa Civil vai definir questões do orçamento como remanejamento de verba entre os ministérios, créditos suplementares e bloqueios e desbloqueios de verba. Com a ida de Ciro Nogueira para o governo, Eliane Silva Nogueira Lima, mãe do senador, também filiada ao PP, deve assumir a vaga no Senado por ser a primeira suplente. A Alemanha já imunizou mais da metade da população contra a Covid.
Mais da metade da população residente na Alemanha está completamente vacinada contra a Covid-19. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Jens Spahn, nessa quarta-feira. Pouco mais de 50% dos alemães já se beneficia de uma proteção completa contra o novo coronavírus, o equivalente a 41.800.000 pessoas. Outros 61,1%, ou 50.580.000 cidadãos alemães, já receberam ao menos uma dose do imunizante. Mas a maior economia europeia segue preocupada com o aumento de contágios, influenciado pela variante Delta inicialmente detectada na Índia. O ministro do país pediu aos alemães que tomem a vacina para garantir um outono e um inverno seguros. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, desde o fim de junho, o país observa uma alta nos casos de contaminação pelo novo coronavírus. A Alemanha registra cerca de 3.700.000 contágios e pouco mais de 91.000 mortes desde o início da pandemia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que considera impor a vacinação obrigatória para 2 milhões de funcionários federais. Temos uma pandemia por causa dos não vacinados, e eles estão criando uma grande confusão. E quanto mais aprendemos sobre esse vírus, sobre a variante Delta, mais temos que nos preocupar. E só há uma coisa que sabemos com certeza: se esses outros 100 milhões de pessoas fossem vacinadas, estaríamos em um mundo muito diferente. Também nesta terça, a Casa Branca ordenou que todos os funcionários voltassem a usar máscaras devido às taxas de transmissão locais em Washington. Em nota, Biden ainda indicou que deve anunciar na quinta-feira novas medidas pelo governo para superar a estagnação do processo de imunização nos Estados Unidos, apesar de ser o país com maior oferta de doses no mundo. Questionado se ordenaria a vacinação obrigatória dos funcionários públicos federais, o democrata disse que a orientação está sendo considerada. A gente volta a falar dos Jogos de Tóquio. Na luta mais longa da Olimpíada até agora, a judoca brasileira Maria Portela foi derrotada nas oitavas de final da categoria até 70 quilos. Ela enfrentou a Madina Taimazova, do Comitê Olímpico da Rússia, durante mais de 14 minutos. A vitória da russa foi decretada porque a brasileira recebeu uma terceira punição por falta de combatividade. A brasileira de 33 anos chegou a derrubar a adversária no tatame, mas a arbitragem de vídeo não validou essa pontuação. No tênis, a dupla brasileira Laura Pigossi e Luísa Stefani venceu por 2-1 as americanas Bethany Mattek-Sands e Jessica Pegula, e as duas se classificaram para as semifinais da modalidade. Elas já garantiram, então, pelo menos a disputa por medalha, seja na final, pelo ouro, ou na disputa do bronze, se não passarem para a final. No tênis também, a parceria brasileira formada pelo Marcelo Melo e Luísa Stefani caiu na estreia nas duplas mistas, ao perder para o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, e a Nina Stojanovic, por 2-0. No tênis de mesa, o Hugo Calderano foi derrotado pelo alemão Dmitry Ocharov por 4-2 e está eliminado. O brasileiro até chegou a abrir 2-0, mas levou a virada. Na ginástica artística, os brasileiros Caio Souza e Diogo Soares, que disputavam a final no individual, não conseguiram chegar ao pódio. A modalidade foi vencida pelo japonês Daiki Hashimoto. No handebol masculino, o Brasil sofreu a terceira derrota em 3 jogos. Depois de ser superado pela Noruega e pela França, nas 2 primeiras partidas, a equipe perdeu para a Espanha por 32-25 e ficou com o 5º lugar no grupo A da competição. No tiro com arco, o Marcos da Almeida avançou para as oitavas de final ao vencer o holandês Jeff van der Berg. O adversário nas oitavas vai ser o italiano Mauro Nespoli. No vôlei masculino, o Brasil foi derrotado por 3-0 pelos atletas da Rússia. Apesar da derrota, a seleção é a terceira colocada no grupo B com 2 vitórias e 1 derrota e na quinta-feira vai enfrentar os Estados Unidos. O Brasil acabou ficando fora do pódio nas provas disputadas de ontem para hoje nas piscinas. No revezamento 4x200 livre, o time brasileiro ficou na 8ª posição. Nos 200 metros borboleta, o Leonardo de Deus ficou na 6ª posição, na mesma prova em que o Krzysztof Milak, da Hungria, bateu simplesmente o recorde de Michael Phelps. E o boxeador brasileiro Keno Marley se classificou para as quartas de final na categoria meio pesado ao derrotar o chinês Da Xiang Shen em 2 rounds. Vamos ver o quadro de medalhas para encerrar essa edição.
que tem o país sede, o Japão, na primeira posição. 22 medalhas no total, 13 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. Depois vem a China, Estados Unidos, os atletas da Rússia e o Brasil está na 18ª posição com 5 medalhas, 1 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Essa edição fica por aqui, no YouTube você pode rever nossas reportagens. Já já tem outras informações com a Juliana Dariva. Boa tarde.